você está no canal Espiritualidade e Boas Histórias. Para você que está aí nos acompanhando, fica o nosso abraço, nosso carinho, nossa gratidão. Para você que chegou, dá uma olhada no nosso canal, viu alguma boa história, curtiu, né? Deixe o seu like, né? Inscreva-se no nosso canal. Bom, esse vídeo é um vídeo especial, né? Porque é o vídeo comemorativo dos 4 anos do nosso canal, né? E como todo ano a gente faz, né? Nós estamos lançando um livro, né? O livro 4 anos de espiritualidade e boas histórias, né? Para você acessar o livro, né? Ele é gratuito, basta você ir na nossa página do Facebook, em arquivos, e baixar, tá lá o PDF do livro, é só baixar, tá? O livro tá muito bonito, foi feito com muito carinho, né? Ele tem 25 histórias, né? Que foram recebidas no decorrer de 2025, né? Enviadas, né, pela espiritualidade. Então, poxa, o livro tá lindo, né? Então, se eu fosse você, entrava lá no Face, né? Na página Espiritualidade Boas Histórias, em arquivos, e baixava o livro, né? Bom, eu vou aproveitar, né? E vou ler para vocês a introdução do livro, né? Que acabou sendo uma pequena história que eu gostei demais, eu achei muito legal. E vai fazer você que está aí nos acompanhando refletir, né? Então, conta aos amigos espirituais que um homem que tinha uma vida boa, né, olhou para o lado e viu homens e mulheres que, diferente dele, tinham uma vida difícil e muitos deles passavam até fome. Ele então pensou que gostaria de poder fazer algo a respeito, pois era um homem agradecido à vida, né, pela vida que tinha, e então ele recebeu um saco cheio de sementes de um anjo, e o anjo disse a ele que o pedido dele foi atendido, apesar de sua pouca fé, né, e que ele deveria semear, mas nunca olhar para trás, né. O homem então começou a caminhar, seguido pelos homens e mulheres famintos, e enquanto caminhava, semeava, mas vira e mexe, olhava para trás e via que nada havia mudado, né? Chegado ao final da caminhada, o homem e todos aqueles que caminhavam junto com ele entraram na outra vida, quando o homem reclamou com o anjo que o aguardava. Poxa, anjo, eu trabalhei tanto, mas de nada se viu o meu trabalho. As pessoas que caminhavam junto comigo continuaram com fome, pois nenhuma semente vingou e nenhum fruto havia no caminho para matar a fome delas. O anjo sorriu. Eu lhe disse para não olhar para trás, né? Pois sabia que ao ver que nada havia mudado, desanimaria e poderia até mesmo parar de semear, né? Ora, anjo, se nada fiz, nada mereço. O anjo deu uma gostosa gargalhada. Concordo plenamente com você, semeador. Sendo assim, então eu imagino que o meu destino é o sofrimento eterno. O anjo levou a mão ao queixo, né? E ficou sério, né? Vem, que é hora de se confrontar com o seu destino, semeador. Diante de uma porta, o semeador tremeu nas bases, pois acreditava que ela estava no inferno, onde ele deveria purgar os pecados e omissões. Porém, olhando para um lado e depois para o outro, o semeador notou que estava acompanhado por muitos homens e mulheres, que, com toda certeza, guardavam o castigo eterno, assim que nem ele. E eram os mesmos homens e mulheres que o haviam acompanhado pela estrada de sua última vida, né? Lágrimas escorriam pelos olhos do semeador. Meu Deus, não bastassem os meus pecados comigo mesmo, pois fui negligente e nada fiz pelo meu próximo, ainda sou o mau exemplo que arrastou até aqui todas essas pessoas. Além do meu triste destino, também sou culpado pelo destino delas. O anjo, enfim, abriu a porta e o semeador viu que ela dava para uma nova estrada repleta de árvores carregadas de frutos. Mas, que estrada é essa, anjo? Parece ser a mesma estrada que percorri na minha última vida, só que em vez de deserta, está tal qual um jardim. É a estrada que você semeou, meu amigo. Mas,
Estou voltando a viver a minha última vida? Assim como o aluno reprovado na escola que se vê obrigado a repetir o ano? Não. Apesar da estrada ser a mesma, pois a vida é a estrada da sua vida eterna. Né? Você está começando um novo ciclo, uma nova experiência. Mas não seria justo que a vida lhe negasse o resultado do seu plantio no ciclo anterior, né? Nascimento, vida e morte. Por isso, segundo a lei, aquilo que plantou durante o caminho estará aguardando para ser colhido por você no início de cada nova etapa da caminhada. A grande verdade é que o homem é herdeiro de si mesmo e seu maior tesouro são suas boas ações. Olhando sem entender para o anjo, o semeador ouviu do enviado de Deus. As pessoas que partilharam da sua última caminhada pela vida aguardam os frutos que resultaram da sua semeadura para matar a fome. Portanto, vá em frente e dê a elas o que comer, assim como recomendou o Rabi da Galileia, quando o povo se juntou em volta dele e seus apóstolos lhe disseram que o povo estava com fome. Quando então o Rabi multiplicou alguns poucos pães e peixes, alimentando a multidão, e ainda sobrou o que comer. De onde veio o pão e o peixe que alimentou tanta gente? Ou seria Jesus capaz de fazer aparecer o pão e o peixe do nada? Vendo Jesus, o bem encarnado, os corações se empolgaram e cada um deu o que tinha de bom grado. E o que foi dado da parte de cada um matou a fome da multidão. Não é assim entre os homens, quando aparece alguém que nos empolga por causa do bom exemplo, e aí nos enchemos do desejo de ajudá-lo? O anjo entrelaçou os dedos das mãos. Como fariam os apóstolos se eles não tivessem semeado antes a semente do bem, e se Deus não tivesse feito a semente brotar? Não há como tirar de onde nada tem, não é verdade? É preciso semear primeiro e ter fé que Deus realizará a sua parte, para que no fim haja com o que matar a fome. Quando Jesus provoca os apóstolos, dizendo a eles para alimentar o povo, o divino amigo quer que os apóstolos se mexam no sentido de semear o bem e crescer na fé, para que possam vir alimentar com os frutos da semeadura quem aparecer no caminho com fome. Só depois de alimentarem tanta gente foi que os apóstolos caíram em si, que Jesus era o vinho e o pão da vida, capaz de matar a nossa sede e a nossa fome para sempre. Pois se andarmos com ele no coração, nosso bom exemplo motivará aqueles que estão à nossa volta a agir da mesma maneira. E se todos andarem com Jesus no coração, não haverá mais homens que passarão sede e fome, pois não faltará quem se anime a partilhar, que seja o pouco que tem. Abrindo os braços, o anjo disse: o homem não aparece na vida sem ter os recursos que necessita para vivê-la e ser feliz. Mas o homem costuma se esquecer de que não está só e que sua felicidade depende do bem que pratica, pois haverá dias de alegria abundante, mas também dias difíceis em que a ajuda do outro se fará necessária e, para merecê-la, o homem deve conquistar a simpatia alheia, aproveitando a oportunidade de ajudar sempre que ela aparecer e for possível aproveitá-la, né? O anjo sorriu. Dizem que a vida costuma punir os egoístas com rigor, mas é inegável que não há ninguém que saiba recompensar com tanta abundância de bênçãos o ato de caridade como a vida. Façamos assim, cada um de nós, a nossa parte, para que não falte o que comer, e o que comer para quem caminha conosco. O pão nosso de cada dia depende do Pai, mas não virá sem o nosso esforço. Refletindo sobre o que o anjo disse, cheguei a algumas conclusões. Primeiro, onde há solidariedade, não há fome. Segundo, é preciso semear o bem, se desejamos colher o bem. Terceiro, apesar de às vezes nos sentirmos sozinhos, estamos sempre acompanhados e sendo observados e, muitas vezes, servindo de exemplo para quem nos acompanha e nos observa. Quarto, tudo vem a seu tempo, por isso trabalhe e tenha fé. Seja paciente e persista quando o seu objetivo for justo, nobre e edificante. Quinto, quando Jesus disse aos apóstolos para dar o que comer ao povo que tinha fome,
foi mais ou menos como o espírito de uma rainha portuguesa, a Isabel de Aragão, que disse ao Chico Xavier que ela queria que ele ajudasse a matar a fome dos pobres. E o Chico pensou: meu Deus, eu não tenho pão nem para mim. Contudo, a obra do Chico tem alimentado muita gente. Mesmo o Chico já não estando em carne e osso entre nós, pois ele não deu desculpas para não trabalhar. Quando foi chamado por Jesus para servir de intermediário entre a espiritualidade e o mundo dos vivos. Sexto, apesar do caminho ser nosso, é bem melhor caminhar quando estamos acompanhados. Que o diga o divino amigo que se cercou de companheiros e que, apesar de ter tido um bocado de dor de cabeça com eles, no fim de sua caminhada de luz, deixou-lhes um novo mandamento: que se amassem assim como Jesus os amou. Que belo texto, né? Que bela mensagem que abre esse livro, né? Os 4 anos de espiritualidade e boas histórias, né? Poxa, diz a mensagem de um homem que queria fazer o bem para as pessoas que estavam em volta dele. Aí um anjo chega com um saco de sementes, né? Os sacos somos nós, né? E o nosso coração é onde guardamos as sementes do bem, né? E depende da nossa vontade plantarmos ou não essa semente, não é verdade? Então, o que a gente deve fazer? Mãos à obra, né? Vamos tentar espalhar o exemplo do bem, fazendo o bem, né? O interessante da história é que o anjo fala: não olha para trás, né? Porque o que é semeado tem que ter um tempo para crescer, para brotar, para dar frutos. Não é do dia no outro, não é instantâneo, né? E às vezes a gente colhe aquilo que semeamos, né? Em um outro ciclo do caminho, uma outra vida, né? Às vezes não é nem nessa, né, que a gente está andando, né? Quantas pessoas que nos chegam nessa vida, né? E não são simpáticas, né? A gente olha para a pessoa, cara, legal, né? Não é nada, como nada nesse mundo vem de graça, então essa simpatia vem de vidas passadas, com toda certeza. Né? É o resultado de uma semeadura sua, né? E ao contrário também, né? Tem pessoas que não são simpáticas e não sabem por quê. Semeadura também, foi uma semente ruim que a gente plantou, né? Então, a gente tem que se preocupar com isso, né? E a gente semear e não olhar para trás. Confiar em Deus, confiar na providência divina, né? Confiar que Deus fará com que as sementes vinguem, né? E deem frutos deliciosos e nutritivos. Não é verdade? E o mais legal da história é o seguinte: o cara desencarna, vai para o plano espiritual e lá ele é apresentado a uma porta que passa para uma nova encarnação. E na hora que ele chega, cara, é a mesma estrada por onde eu estava percorrendo. O anjo fala: mas é um novo ciclo, é um novo pedaço da estrada, né? Mas isso é fantástico, ela está cheia de árvores, de frutos. Aí o anjo fala para ele: é porque é lei que você, né, você fez por merecer colher aquilo, né, se aproveitar daquilo que você semeou e plantou. Né? Um fenômeno interessante, né? E as pessoas que estão à sua volta, quem são? Né? Aquelas pessoas que também têm fome. Né? Ele, no início da história, fala que ele era um cara agradecido, que ele não tinha fome, mas que ele queria ajudar. Que a fome dele era diferente, né? É uma fome espiritual, é uma fome daquele que reconhece que a vida é boa e que Deus não colocou ele aqui de graça, que ele pode muito bem ajudar. E aí nós estamos cercados de pessoas assim, pessoas famintas pelo fruto que nós vamos semear, né? Então, elas nos acompanham, né? E muitas delas transcendem, né? Passam pela espiritualidade e depois reencarnam junto com a gente, né? São os nossos familiares, né? Os nossos amigos, que contam com a nossa colaboração, né? Para superarem, né, as dificuldades do caminho, né? E com isso tudo se entrelaça, né? Tudo vira um grande plano, onde um ajuda o outro, onde um aprende com o outro, né? Então, resumindo, né? Nós somos um saco cheio um saco divino cheio de sementes do bem,
Vamos semear e ter fé que Deus fará a nossa semeadura brotar e dar bons frutos, porque assim lá na frente nós vamos nos alimentar com o fruto semeado e ainda vamos alimentar as outras pessoas. O texto é interessante que ele fala do milagre de Jesus que multiplica o pão e o peixe, né? Como é que Jesus fez isso? Olha, segundo o texto, o exemplo do bem de Jesus tocou o coração de muitas pessoas. Aí quando a pessoa vê, nossa, aquele homem está fazendo uma coisa boa, eu quero participar. É que nem no início da história. Eu quero fazer alguma coisa boa pelas pessoas. Então esse é o primeiro passo. E à medida que você vai fazendo, você vai se transformando em exemplo e as pessoas passam a confiar no seu trabalho, passam a confiar na maneira como é que você dirige a sua vida. Aí você fala agora, aí Jesus fala, alimenta as pessoas que estão com fome. Eu falei, como eu vou alimentar, Jesus? Não, você já tem a confiança das pessoas. O seu exemplo fará com que as outras pessoas, né, colaborem com o seu propósito. Aí cada um dá um pouquinho, aquilo ali acaba alimentando todo mundo, ainda sobra muita coisa. Aí você percebe o poder da caridade, né? O poder do bem, né? O poder da semeadura, né? E o anjo falando, ó, não olha para trás, ó. Isso é uma coisa interessante, né? Às vezes a gente está aqui 4 anos de canal, a gente olha para trás, né? Apesar do anjo falar, não olha, né? E a gente vê, às vezes a gente se sente um pouco triste, né? Porque a gente queria que as coisas dessem certo de um dia para o outro. Nós somos humanos, né? É só instalar o dedo que tudo acontece. Mas não é bem assim, a gente tem que ter paciência, persistência, perseverança e muita fé. Por isso que não olhar para trás tem esse significado. A gente tem que olhar para frente, com esperança, trabalhando sempre e com vontade, não é verdade? Bom, então essa aí é a mensagem que abre o livro 4 anos de Espiritualidade e Boas Histórias. Eu acho que é uma bela mensagem, né? Espero que você tenha gostado. Vai lá no Face, no nosso canal, lá Espiritualidade e Boas Histórias, na nossa página, né? Em arquivos, baixa o livro, né? E você vai encontrar histórias belíssimas, né? Comunicações recebidas, né? No dia aqui do nosso Evangelho, né? No culto do Evangelho no Lar. E eu revendo o livro, né? Fazendo a revisão dele, falei, cada história legal demais, né? Acho que vai encher os seus olhos. Então é isso aí. Espero que você tenha gostado desse vídeo, dessa boa história que abre o trabalho, o livro, né? E fique com Deus e até as próximas boas histórias.